isso é contribuinte não querendo pagar. Não, claro, ele também não quer pagar. Mas tem leis feitas de forma manipulada para arrecadação. Se é justo ou não, se deve arrecadar, nós temos o dever de pagar tributo. A partir do momento que criou-se o Estado e a sociedade disse, Estado, tome conta desta sociedade, alguém tem que bancar. Então fomos nós que dissemos, Estado, cuide de tudo para mim e eu pago para você fazer isso. Então temos o dever de pagar. Mas temos o dever de pagar o quê? Sabendo o que estamos pagando e principalmente sabendo o que vamos receber de volta com essa tributação. E aí, só para vocês não pensarem que era balela, isso é o voto do ministro Sepúlveda, pertence na DI 2027-28, que ele diz também, quando era procurador-geral, o pessoal chegava lá com a lei e eu dizia assim, isso não passa pelo primeiro juiz de plantão. Aí o pessoal dizia, não tem nada não, porque disso aí só a arrecadação de 89% está garantida mesmo a lei sendo inconstitucional. Tá? 89% não vão a juízo, paga mesmo a lei sendo inconstitucional. E aí o ministro diz uma coisa interessante, mas de qualquer sorte, o que temo para o futuro deste tribunal é o barateamento da modulação ou manipulação da eficácia temporal das declarações de inconstitucionalidade. Ou seja, a moralidade na nossa cobrança de tributos faz-se uma lei inconstitucional, e aí essa lei inconstitucional para arrecadar, ao invés de dizer, vamos arrecadar, queremos uma alíquota de 50% do imposto sobre a renda e pronto. Não, faz-se a lei, disfarça-se, manipula, confiando que 89% das pessoas não questionam. E quando aquelas que questionam vão para juízo, dá-se agora o efeito modulador. Daqui para frente não paga mais, mas daqui para trás valeu, porque não podemos perder a arrecadação. A gente tem que refletir um pouco qual é a base da tributação. Quando, a partir do momento do princípio da legalidade, eu criei Estado, eu disse que queria que o Estado arrecadasse, gerisse para mim, mas foi a relação de confiança. Estado, você me gere, mas eu pago tributo, mas vamos estabelecer as regras. Eu preciso conhecer essas regras antes que elas sejam aplicadas. Eu preciso obedecer às regras e você também, Estado, que está lá expressa na lei. E aí vem aquela confiança da relação tributária, que é a base. Todo mundo paga tributo, apesar de haver pouca adesão, você vê que 95% das pessoas, elas pagam espontaneamente o tributo que declara. Por quê? É a base da confiança, a boa-fé da relação tributária. Eu, Estado, pago, mas você só me cobra o que está expressamente previsto na lei. A mesma coisa, Saulo Ramos, também consultor-geral da República, ele diz, quando eu era, naquele livro dele, Código da Vida, ele diz, quando eu era consultor da República, o pessoal da Fazenda chegava lá e eu dizia que a lei era inconstitucional, mas apenas 30% entrava em juízo. Ora, isso se a mídia desse grande divulgação. E aí ele diz, se a imprensa der destaque à ilegalidade, o que não acontece sempre porque os jornalistas em determinadas questões passam batido. Se as quantias envolvidas não forem individualmente grandes, e os que entram em ações contra a União levam cerca de 10 anos para receber, o que adia o problema para os governos posteriores. Aí ele diz, meninos, eu vi várias vezes. Então, falta transparência e a questão da moralidade e como se cobra tributo. Uma vez eu estava na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento, e tinha até os colegas lá da Receita Federal, e a gente discutindo, eu disse, vamos botar, junta tudo isso e bota a alíquota só. Pelo menos não diminui, mas simplifica. Vamos recolher. Aí o colega, você está maluca, vamos ter uma alíquota de 30 não sei quantos por cento. Como é a história? Quer dizer que a alíquota é 30% e não bota porque a gente não pode saber que está pagando isso? Então a gente tem que refletir sobre essa questão da transparência na tributação. E aí vem várias coisas que confirmam que há leis inconstitucionais feitas para manipular. E aí a gente pensa só, não, isso é lá com as empresas, com o pessoal. Não, isso pega a gente também. Tá? Então, pega não só diretamente, porque tem leis que são inconstitucionais e pega a gente, né? Não sei se vocês se lembram, né? Eu me lembro de ouvir contar os mais antigos, né? Mas já teve uma contribuição que foi de 11%, que juntava com o imposto, virava sei quanto por cento, uma contribuição da Previdência Social, e aí o Supremo disse que era inconstitucional, e aí a gente achou certo.
né? Então, do mesmo jeito. E não vamos ter ilusão, porque quando vai para a empresa, quem paga somos nós. E aí tem vários casos, Delfim Neto, ou seja, realmente nós temos um sistema que não é muito transparente e obedece à moralidade. Bom, combate à sonegação, estamos com maior eficiência, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque se alguém sonega, como precisamos arrecadar aquilo, eu que pago na fonte, eu que recolho o meu tributo, vou terminar pagando mais pelo outro que não paga. Tá? E aí, nesse ponto, tem havido uma eficiência muito grande e realmente tem que haver. Foi criada nota fiscal eletrônica, SPED, DIPJ, DCTF, DIF da CON, DTF, de imóvel, DMEV, bando de declaração aí, operações de crédito. Hoje o contribuinte não pode fazer mais nada. Por quê? Porque se ele compra o carro, o Detran informa, o imóvel, o cartório, o outro, etc. Então, há um cerco, e isso é importante para reduzir essa sonegação. Acesso a dado do Detran, são mais ou menos 36 declarações. É tanta declaração que tem até uma que o nome dela é assim, dói, porque dói mesmo, né? Então, você vê que realmente está se criando um mecanismo para se fechar o cerco em cima do sonegador, e é importante que quando você tem sonegação, a carga tributária aumenta para os que pagam. A eficiência na fiscalização também, o doutor Marcos mostrou, está aí o quadro, você vê que no ano houve um crescimento muito grande de 2008 para 2009, diminuiu-se o número de empresas fiscalizadas e os valores lançados, eles foram muito maiores. Então, está havendo realmente uma maior eficiência na cobrança desses tributos. E a quantidade de normas? Você vê, da Constituição de 88 para 2008, em 20 anos, tínhamos 3 milhões e 700 normas. Para hoje, temos 4 milhões e 155. E a gente, com tudo aquilo para fazer, massagem, tomar conta do marido, do namorado, dos filhos. Os homens também, né? Jogar futebol, jogar botão. Paquerar não, aqui só estou vendo homens decentes, casados, etc. Por favor, aí. Não, só os solteiros, né? Não sei se tem alguém solteiro aí. Né? Muito bem. Então, o que é que acontece? São mais ou menos 517 normas por dia que você tem que acompanhar e saber. Veja, isso é ruim para o contribuinte e é também ruim para o fisco. Se alguém conseguir me dizer que sabe tudo de PIS e COFINS, eu vou dizer assim, você está maluco, porque ninguém consegue entender aquilo lá. Todo dia sai uma lei nova, uma não cumulatividade, um regime que está fora, um regime que está... Eu nem ouso, tá? Tivemos 66 emendas constitucionais desde 2008, desde 88, e 13 reformas tributárias que não reformou nada, não melhorou o sistema. O mote é, vamos reformar. Na realidade, isso significa assim, vamos arranjar um meio de arrecadar mais. Né? E atualmente já estão falando na CPMF com o nome de CSS. Né? As más línguas dizem que CSS significa contribuição sem sentido. Né? Por quê? Porque nós não perdemos 40 bilhões. Imediatamente, quando a CPMF acabou, substituíram-se através de outros mecanismos, a IOF, por exemplo, aumentaram a alíquota. Lembra que quando a gente passa um cheque que aparece uma taxa horrorosa embaixo? Eu não sabia o que era, liguei para o meu gerente. Que negócio é esse aqui? Não, isso aí não sou eu, não, é a taxa. Então, e vão criar mais um tributo. Vocês têm ilusão? A não ser que o cidadão vá lá reclamar. Tudo bem. Burocracia. Você vê, em Singapura se abre uma empresa com um dia, Nova Zelândia 2 dias. O Brasil, em termos de burocracia, está no 129. Tá? Antes estavam 127. E aí nós estamos comparados o quê? Com Guiné-Bissau, República do Congo, etc. Veja, não é aquela burocracia de você ter uma máquina eficiente com funcionários, etc. É a papelada que tem que se preencher. Alvarás, licenças, documentos, etc., que você tem que entregar. Eu estava dando consultoria para o Sebrae há algum tempo e trabalhei na Lei Geral do Micro e Pequena Empresa, né, que era para ser a lei do super simples e virou a lei super complicada. Né? O que é que acontece? A gente foi se reunir minha gente, pelo amor de Deus, vamos botar todo mundo para abrir uma empresa e um só lugar, porque vocês não têm ideia, precisam ir a 13 órgãos, no mínimo, para se abrir uma empresa. Chegou ao ponto de eu ir pessoalmente, eu quero ver o que é que acontece na junta comercial. Né? Aí, vou acompanhar o processo. Como é? O processo entra aqui, aí começava a entrar 2. Por que 2? 2 protocolos, 2 números, 2 controles. Ah, por quê?
Uma taxa de R$5 vai não sei para onde e a de 2 vai não sei para onde. Como tem que ser separada a arrecadação, então abre-se 2 processos. Vê, eu que estou preenchendo, já tenho que fazer 2 processos e controlar os 2 processos. Aí andando. Aí fui, passa por aqui, faz não sei o que. Quando chegou no último lugar, tinha 2 pessoas sentadas assim um do lado da outra com a maquininha. Eu disse, bom, e aqui acaba. E o que é que esses fazem? Não, esses aqui botam o processo assim e faz assim, crete. Aí então, aquele era onde terminava. E aquilo passava pelo menos 15 dias, porque estava a pilha lá. E eram 2 sujeitos para fazer o crete. É uma maquininha que dá uns furinhos assim, né? E faz assim, né? Eu não sei o que era aquilo lá, mas fazia uns furinhos. A amiga aqui já sabe o que é. Bom, para que isso? Isso leva a quê? Porque não só um processo, etc. Graças a Deus agora com o processo eletrônico, né? O e-processo, eu espero que realmente isso melhore, porque vocês não sabem quem cumpre. Aí vinha o município dizia o seguinte, a gente querendo criar uma central fácil onde juntasse todo mundo no mesmo lugar. Não era, não vai tirar documento ninguém não, vamos só fazer assim, quem quiser abrir uma empresa, chega aqui, quero abrir uma empresa para você, porque ele tem que apresentar todos os documentos para todos os órgãos, CPF, identidade de todo mundo, um aqui, outro aqui. Depois que entrega, volta não sei para onde, é uma burocracia. E não se chegou a um acordo, mais de 2 anos no estado de Pernambuco, para criar essa tal dessa central fácil, não chegou-se a um acordo. Eu desisti, sabe o que mais? Deixar aqui, vamos embora que eu tenho mais o que fazer. E não, porque o bombeiro dizia, eu tenho que fazer não sei o que mais lá. O CPRH dizia, eu tenho que fazer não sei o que mais lá. Espera aí, meu filho, olha, bombeiro é muito bom, eu adoro os bombeiros, pagar taxa mesmo inconstitucional, porque eu morro de medo de um dia ter um incêndio e o bombeiro não ir lá me socorrer. Mas, olha, eu fui decorar meu rol, estava lá um extintor de incêndio, o bombeiro foi lá, fez a revisão. Quando ele foi-se embora, eu tirei o extintor, que não ia deixar meu rol feio com aquele coisa horrorosa, né? E acabou-se, ele nunca mais apareceu para me fiscalizar. Adiantou ele ter aquele excesso de eu ficar esperando por habites do meu prédio não sei quantos meses. Nós tínhamos que ter uma fiscalização depois. Abra. Se eu for lá e tiver tudo errado, aí sua multa vai ser maior, sua penalidade. Ou seja, essa impunidade posterior termina alimentando essa burocracia. Muito bem. Então, isso leva a uma carga tributária invisível, ou seja, 2.600 horas só para cumprir com essas obrigações. Veja, na década de 70, acho que só você também estava vivo, ele disse que era aposentado nesse ano, né? Veja só, se gastava 76 dias para pagar tributos. Em 90, 102, no ano de 2000, 121, 2009 já gastamos 147 dias, ou seja, metade do ano só para pagar tributos. Meninas, agora roupa de Natal, presente para o pessoal, estamos tudo cortado, porque agora já estamos na fase de pagar tributos, né? Ora, se no Brasil nós temos uma expectativa de vida de 72 anos, significa que metade da nossa vida vamos pagar tributos, com tanta coisa para fazer, tanto de gastar dinheiro, vai sair. Mas temos que pagar, porque senão não tínhamos nada disso funcionando, né? Veja, na Suécia se gasta mais tempo. Eles têm uma carga tributária maior. A única diferença é que eles têm o retorno em serviços muito maior. Mas você vê, Espanha tem menos, Estados Unidos, Argentina e Chile bem menos do que o Brasil. Então, isso tudo tem impacto no desenvolvimento? Sim, porque veja, o excesso de tributo, ele onera o produto, quando o produto mais caro reduz o consumo. Consumo menor, produz-se menos, restringe os empregos. Afeta o mercado, o crescimento econômico. Ou seja, complexidade mais carga tributária alta, você termina levando à informalidade, estimulando a evasão, porque a pessoa, não vou pagar porque gastam mal. Aí o contribuinte também não é besta, ele descobre um monte de desculpa para não pagar, né? E termina prejudicando a eficiência econômica. Só sobre o consumo diretamente nós temos IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS e também o IRPJ, ISSL e o IOF que terminam impactando o produto. As empresas também sonegam, tá? Eu não sei nem se eu devia mostrar esse slide aqui no meio da fiscalização, porque vão sair correndo. Olha, isso é estatística, tá? Pelo amor de Deus. Não conheço ninguém desse povo horroroso aí, tá? Então, você veja. Temos atualmente um faturamento não declarado de 1 trilhão e 300 bilhões. É tudo número grande, né? 1 trilhão, né? Ou seja, porte da empresa que mais sonega são efetivamente as de pequeno porte, mas há uma sonegação grande entre as grandes empresas, tá? Setor que mais sonega é a indústria. Eita, doutor Décio já correu passando. Não, doutor Décio, faço não. Deixa os pobres miseráveis aí.
Tá? Os tributos mais sonegados, adivinha? INSS, ICMS e o Imposto sobre a Renda.